Independente de termos ou não uma estrutura, é fazer um testamento. O testamento é um instrumento doméstico, ou seja, um instrumento que no Brasil todos podem ter e que deve ser feito, independentemente de uma estrutura ser confeccionada mais tarde, num outro momento. Meu nome é Alexandre Arreg, eu sou advogado especialista em proteção e planejamento patrimonial internacional. Aqui no canal, nós temos o compromisso com você de mostrar estratégias e conceitos sobre o mundo offshore, sobre muito das estruturas e também do que se faz no mundo offshore, que às vezes não é de conhecimento público. É nosso intuito desmistificar muito do que existe no universo offshore, em razão do preconceito que também nós enfrentamos diariamente na prática de PPPI. Por isso, hoje, e dada a esses elementos de mistificação e de desconhecimento, e às vezes de até uma conotação pejorativa, eu vou trazer alguns exemplos de pessoas famosas em casos de PPPI. A razão pela qual eu quero trazer essas pessoas famosas é porque quando nós falamos de casos, geralmente é o ciclano, o beltrano, porque em função da confidencialidade que nós temos em relação aos nossos clientes, nós não podemos dizer quem são essas pessoas. E aí, como a gente não tem como identificar, como personalizar esse tipo de cliente, fica tudo meio abstrato. Ou seja, do abstrato absoluto passa para o abstrato meio cinzento, então a gente não consegue pontificar exatamente quem poderia ser um cliente nosso, ou se nós mesmos não poderíamos ser, né, o sujeito de um planejamento patrimonial internacional. Pessoas famosas. Não necessariamente todas essas pessoas tinham uma estrutura de planejamento patrimonial internacional, mas o importante é que os casos que eu vou trazer trazem situações que poderiam ter sido solucionadas com uma estrutura internacional, como uma companhia offshore, uma holding internacional, um trust, uma fundação, um fundo, etc. O primeiro deles, e eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, é o Bob Marley. O que aconteceu com o Bob Marley? Bob Marley, quando faleceu, não deixou testamento. E por não ter deixado testamento, e isso é extremamente comum na realidade das famílias brasileiras, né? Ou seja, muitas famílias não se dão ao trabalho de pensar em deixar um testamento, né? E aí a confusão está armada. Mas como Bob Marley tinha uma produção artística muito grande e alguns herdeiros que não necessariamente se davam bem, e como ele não deixou testamento, houveram muitas brigas, e que algumas das brigas têm mais de 30 anos, em função das roupas que ele usava, dos instrumentos que ele tinha e, principalmente, dos direitos autorais, as músicas e as composições que ele tinha feito. Então, o primeiro passo, independente de termos ou não uma estrutura, é fazer um testamento. O testamento é um instrumento doméstico, ou seja, um instrumento que no Brasil todos podem ter e que deve ser feito, independentemente de uma estrutura ser confeccionada mais tarde, num outro momento da vida da família. Embora não se pense que seja possível, é assim e deveria sempre ter um testamento e a estrutura, porque aí as pessoas podem ficar tranquilas em relação à ordem de sucessão e que as regras de sucessão que forem cabíveis àquela pessoa que vai deixar o patrimônio sejam cumpridas e atendidas de acordo com a sua vontade. Outra pessoa que eu gostaria de falar, talvez nem todos conheçam, é o Paul Walker. O Paul Walker é aquele ator daquele filme Velozes e Furiosos. O Paul Walker, ele tinha uma filha, essa filha é uma filha adolescente, só que, ao contrário de que muitas pessoas deixam de fazer quando são jovens, ele logo aos 20 e poucos anos, 28, 29 anos, se não me engano, fez um trust. E nesse trust, ele deixou a sua fortuna, se não me engano, eram 25 milhões de dólares, para sua filha, e dentro do trust estava determinado quem é que ia tomar conta, quem é que seria a guardiã da filha, que no caso do Paul Walker era a sua esposa. A sua esposa não, perdão, a mãe da filha. A mãe da filha dele é que ficaria de guardiã, e aí é um termo um pouco mais técnico dentro do mundo do trust, mas ela ficaria responsável junto com os trustees para
poder manter a filha adolescente até que ela pudesse finalmente receber a distribuição desse trust e poder usufruir do patrimônio construído deixado pelo pai. Ele morreu de uma forma não esperada, muito jovem, com 40 anos, num acidente de carro, mas já muito jovem tinha pensado em fazer um trust. E isso é o que deveria ser a regra, né? Nós todos, quando temos filhos, deveríamos pensar no que vai acontecer com o nosso patrimônio e com o cuidado dos nossos filhos, caso alguma coisa nos aconteça. Especialmente para quem tem filhos pequenos. E aí, as estruturas de PPPI são muito boas para esse tipo de situação também, onde você tem um menor, às vezes pode ser que os pais estejam separados, né, e que pode ser que o pai ou a mãe tenham perdido, né, o cônjuge, e quem é que vai cuidar daquela criança, ou daquelas crianças, ou daqueles adolescentes, na falta do pai que mantinha e provia tudo? Através de uma estrutura internacional, nós conseguimos instituir, né, um determinado mecanismo para que aqueles filhos, aqueles herdeiros, eu não estou falando só de filhos, pode ser netos, pode ser terceiros beneficiários, para que sejam mantidos de acordo com a vontade daqueles que instituíram aquele instrumento internacional, como um trust, por exemplo. Então, se você acha que esse conteúdo é de valia, eu te peço que tu deixe um joinha, que tu compartilhe e nos diga a tua opinião, ou se tu tem algum caso na tua família, ou dos teus clientes, ou com algum dos teus conhecidos, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bacana para a gente poder conversar e analisar esse caso e depois te responder. Então, eu quero agradecer pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.